Nome da parábola, uma parábola de Natal. Em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Uma parábola de Natal para você. Era uma vez um homem que não acreditava em Deus. Não tinha escrúpulos de dizer o que pensava sobre a religião e das festividades cristãs, como o Natal. Sua mulher, ao contrário, era crente, apesar dos comentários desdenhosos do seu marido. Nevava na véspera do Natal. A mulher se dispunha a levar seus filhos à igreja da localidade onde viviam. Pediu que o seu marido lhe acompanhasse, mas ele negou. Que besteira, disse ele. Porque Deus iria se vir para a terra adotando a forma humana. Que ridículo isso! As crianças e a esposa foram e ele ficou em casa. Aí, um tempo depois, os ventos começaram a soprar com maior intensidade e desencadeou uma tempestade de neve. Observando pela janela, tudo que aquele homem conseguia ver era uma tempestade ofuscante e decidiu relaxar, sentado diante da fogueira. Depois de um tempo, ouviu um baque na janela. Logo, ouviu um segundo golpe forte. Olhou para fora, mas não conseguiu ver mais que uns poucos metros de distância. Quando acalmou, a nevasca, aventurou-se a sair para ver o que havia golpeado a janela e encontrou 2 gansos mortos e um bando de gansos selvagens em seu portão. Pelo visto, iam a caminho do sul para passar o inverno e se viram surpreendidos pela tormenta de neve. Perdidos, terminaram naquela granja sem abrigo e nem alimento. Batiam as asas e voavam baixo, em círculos pelo campo, cegos pela nevasca, sem seguir um rumo fixo. O agricultor sentiu pena dos gansos e tentou ajudá-los e pensou: seria ideal que ficassem no celeiro. Ali estarão abrigados e salvos da tempestade. Dirigindo-se ao estábulo, abriu as portas, então aguardou e observou com a esperança de que as aves vissem que estava aberto. Mas elas se limitaram a revoar dando voltas. Nem sequer se deram conta da existência do celeiro e do que podia significar nestas circunstâncias. O homem tentou chamar a atenção das aves, mas só conseguiu assustá-las. Entrou em casa e saiu com um pedaço de pão, aí ele foi partindo, mas os gansos nem tchuiu. Os gansos não entenderam nada. Aí o homem começou a se sentir frustrado e correu atrás deles, tratando de tocá-los em direção ao celeiro. Sabe, fazendo aquele gesto tipo assim: venham, venham, aqui vocês estão seguros. Mas os gansos não entendiam. A única coisa que ele conseguia era assustar ainda mais as aves. Aí por muito tempo ele tentou. Ele não conseguia que os gansos entrassem no celeiro, onde estariam abrigados e seguros. Aí ele ficou pensando: por que eles não me seguem? Será que não se dão conta de que este é o único lugar onde poderão sobreviver à nevasca? Aí, refletindo uns instantes, caiu em si de que as aves não seguiriam um ser humano. E pensou novamente: se eu for um deles, então poderia salvá-los. É isso! Imagina o que aconteceu. O homem teve uma ideia. Entrou no estábulo, pegou um ganso doméstico e o levou nos braços, passando entre os selvagens. Rapidamente soltou a ave, que voou entre os demais e foi diretamente para o interior do estábulo. As outras aves, uma por uma, o seguiram até que estavam todas a salvo. O homem ficou em silêncio por um momento, enquanto as palavras que havia pronunciado há alguns instantes ressoavam em sua cabeça. Se eu for um deles, então poderia salvá-los. Ele pensou logo no que tinha dito à sua esposa, no comecinho da história? Por que Deus iria querer ser como nós?
Vi como humano. Que ridículo. Isso não saía da cabeça dele. Aí, de repente, tudo começou a fazer sentido. Entendeu que esse era precisamente o que Deus havia feito. Nós éramos como aqueles gansos. Estávamos cegos, perdidos e a ponto de morrer. Deus veio como nós, a fim de indicar-nos o caminho e, consequentemente, salvar-nos. O agricultor compreendeu o sentido do Natal e porque Jesus veio à Terra, junto com aquela tormenta passageira, dissiparam-se anos de incredulidade. De joelhos, o homem fez a sua primeira oração. Obrigado, Senhor, por vir em forma humana e tirar-me da tormenta. É isso mesmo, meu irmão, tô toda arrepiada. O nosso querido Jesus veio para nos ajudar a passar pelas adversidades. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que possamos entender o verdadeiro sentido do Natal, o amor, a celebração deste ato de amor incrível. Como gratidão pelo que Deus fez por nós, lembramos-nos do seu nascimento, que a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro, mas que possamos aproveitar esta data para falarmos ainda mais de Jesus. Vamos aproveitar do quanto ele é bom. Para encerrar, eu vou deixar mais um versículo para você sobre o amor de Deus por nós. Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Pense nisso e um Feliz Natal!